lembrando que tem o nosso clube de benefícios do Pix do Milhão, tá? Tá em desconto absurdo, Black Friday aí, não acabou pra gente a Black Friday, não acabou, continua, né? Cyber Monday agora, então aproveite aí, garanta o seu clube de benefícios, só comprar os pontos aí para você trocar por produtos e benefícios, é espetacular, tá? Experiências, fantástico, e aí você ainda ganha a chance, né, de ter números da sorte. Tem ainda também 100 mil na quarta-feira, 1 milhão na sexta-feira e até 20 mil reais de prêmio instantâneo no Raspou Ganhou, é Pix na conta, tá certo? Foi justo? Que pergunta é essa? Justo. Agora vai, vamos lá. E o choro Justo. do Ilan, ele já abriu com choro, Raíza. Ele já abriu com choro, Raíza. Eu tô ouvindo a Raíza, gente. Raíza tá falando Pergunta é aí? essa? Justo? Estão me ouvindo? Agora sim, Raíza, vamos lá. Primeiro as damas, vamos lá. Fala, Raíza. Justo? Que pergunta é essa? Justo? Foi justo. Como é que... Não, essa pergunta não existe. E também não existe, vocês abriram um programa falando do lance do Eric Pulgar. Foi o Bandeira Mas, que falou. gente, Foi o nós Bandeira. falamos que o árbitro tava perfeito. O lance do... Isso aí, Raíza, tudo chorão. Tudo chorão. Parabéns, gente. Calma. Parabéns. Calma. Quem não falou do lance do Rafael Veiga? Né, antes de tudo, deixar um recado aqui para todo mundo que está acompanhando a gente, pro Ilan, pro Bandeira, pro Garone, que tá chegando por aí. Quem tem mais no Brasil tem 4. O Flamengo é o maior campeão da Copa Libertadores no Brasil. Olha só. E eu estava conversando com uns amigos argentinos, né, antes até de iniciar aqui o programa, e eles estavam falando o seguinte: a conversa aqui entre a gente antes é que está mais fácil o Flamengo chegar no Independente do que o Boca, e só falta uma taça para o Boca chegar no Independente. Então, assim, o tamanho, né, o impacto do Flamengo... Independente de qualquer coisa, né? Independente de qualquer coisa. Bandeira para soltar uma dessas. Mas o impacto, né, desse processo do tá mais Flamengo perto de Roma, né? Aqui em Lima, em 2019, aqui mesmo em Lima, em 2019, quando o Flamengo vem para essa final, o Flamengo tinha uma equipe apenas, né? E tua equipe também está aqui, né? Aliás, hoje é aniversário do Bruno. Vamos comemorar o aniversário do Bruno em grande estilo. Qual Bruno? Parabéns. Qual Bruno? Aí. Do Papa aí. Meu repórter. Do Papa. Tá Meu lá filho em Lima ainda com a Raíza. Ah, não sabia. Não sabia, não. Tem Vai 2 ter filhos. Um Ô, é o Ilan, Gabriel Ilan, e o outro é o Bruno. Paparazzo Rubro-Negro tem 2 repórteres em Lima, meu amigo. Parabéns, Papa. Parabéns. Pouca Legal, coisa, legal. não. Baita cobertura, bacana. Baita cobertura. Mas então, gente, é isso. Em 2019, quando o Flamengo chega aqui em Lima para jogar aquela final contra o River Plate, que foi a final de uma geração inteira, o Flamengo chega aqui e tinha conquistado uma Libertadores, e essa Libertadores tinha sido lá em 1981, né? 2 gerações praticamente que não viram o Flamengo conquistar uma Libertadores de lá até 2019. E a partir de 2019, já o Flamengo hoje com 4 Libertadores, volta aqui para faturar o Tetra. E essa ultrapassagem, por exemplo, em cima do São Paulo, que já foi em algum momento o maior campeão da Libertadores de futebol brasileiro, o Grêmio também tinha 3 Libertadores, uma série de equipes, né? Depois o Palmeiras conquistou 3 Libertadores também, e aí era o tirateio, mas essa final envolvia isso. O Santos, essa final entre Flamengo e Palmeiras envolvia também quem seria o maior campeão da Libertadores. O Flamengo fez essa ultrapassagem e merecidamente, por todo o trabalho que vem fazendo nos últimos anos, se torna aí o maior campeão brasileiro da Copa Libertadores. Empatou com o River Plate. Olha só, em 2019, né, o Flamengo fez essa final aqui com o River Plate e agora empatou com o River Plate em números de Libertadores. Fala, Papa. Raíza, só completar o que você falou, que é muito importante. Aos 88 minutos, em 2019, em Lima, o River estava indo para 5 e o Flamengo ficando com 1. Aquela virada de chave ali, olha que loucura. O Flamengo estava ficando com 1, o River indo para 5. Para pegar ia ser muito difícil. O Flamengo, com aquela virada, hoje tem 4 e o River tem 4. É impressionante isso que você falou, porque a gente para pensar e ver o que uma virada do Flamengo fez em 6 anos. 6 anos, né? O impacto de um jogo. Impressionante. Dá pra dizer que o Gabigol refundou o Flamengo ali com aquela virada, com aqueles 2 gols, né? É verdade. Ele refundou o Flamengo pra essa arrancada aí de 3 conquistas de Libertadores, Papa.
A jogada começa no Bruno. Desculpa o que eu vou falar. A jogada do gol do empate, ela começa no Bruno Henrique. Cara, eu sempre falo isso pra todo mundo que fala do Gabigol. O Gabigol é importantíssimo. E o Começa segundo, na roubada também. de bola do segundo Arrascaeta. gol. E o Diego Ribas, que dá o lançamento no Sim, segundo mas gol. tem uma dança do Bruno Diego, Henrique ali, que é, ele vai Diego. dançando e tal. Aí ele toca. E o Arrascaeta dá um carrinho e toca pro Gabigol. Muitos jogadores desistiriam daquela bola. O Arrascaeta, aliás, o Arrascaeta se tornou o único jogador do Flamengo tricampeão da Libertadores em campo. Ele jogou as 3 finais, esteve em campo as 3 finais. O Bruno Henrique não esteve na final, né, de 2022, porque ele estava lesionado. Então, o Arrascaeta, ele é o único jogador que é tricampeão da Libertadores estando em campo nas 3 finais. Assim, impressionante. Ele disputou 4 finais de Libertadores, teve a de Montevidéu, que para mim ele jogou bem, apesar de estar bem lesionado, né? Ele não estava 100%, mas ele jogou aquele jogo bem. Mas realmente o feito dele é um feito impressionante, porque o Bruno tem também as 3 Libertadores, mas o Bruno não esteve em campo nas 3 conquistas, porque em 2022 ele acabou se lesionando, ficou de fora da final, mas o Arrascaeta esteve em campo nessas 3 finais, nessas 3 conquistas. O Garoni tá de castigo. Ali eu vou deixar ele falar, mas, Papa, eu quero saber como é que você passou vendo de longe aí o jogo, como é que foi acompanhar a final. Papa que não pôde estar presente, tá esperando o nascimento do filho dele. E aí, Papa? Eu tô muito emocionado, cara. Eu tô muito emocionado, porque acabei de receber uma mensagem aqui que eu tô, desde a hora do jogo que a minha esposa mandou um superchat falando que o Otto ia nascer depois do título do Flamengo, que ele tinha me dado uma colher de chá. E a minha esposa foi com a minha sogra pro hospital ainda agora, e nosso programa aqui ia ser a estreia hoje, nesse horário. Eu falei, tem problema eu não ir? Ela falou, não. Ela é muito calma com essas coisas, sabe? Ela fala que as coisas, nascimento e tal, ela é muito calma. Ela só quer que eu esteja do lado dela na hora que for pra ir pra questão lá do nascimento mesmo. Mas ela foi no hospital, tá com 3 centímetros de dilatação. Então, tamo aí, tamo na espera. O Otinho tá vindo aí, Otto Patamar tá vindo aí. Tetracampeão da Libertadores e provavelmente campeão brasileiro, se Deus quiser. Mas, para mim, foi muito emocionante, cara. Muito emocionante, porque é a primeira final de Libertadores sem a minha avó, que foi um grande amor da minha vida, sem o meu avô também, rubro-negros, e eu tava acompanhando, eu tava tão nervoso que eu falei, cara, eu vou pro local aqui aonde eu tô, uma passarela aqui perto de casa, quando eu tô lá, o Flamengo sempre ganha, parece que é impressionante. Eu pisei na passarela, saiu o gol do Danilo. Tem coisa que a superstição, ela se reforça, né? Ela se reforça, porque eu pisei na passarela, saiu o gol do Foi Danilo. isso. É impressionante. Agora eu entendi. Agora eu meus entendi. amigos, Pisou a na superstição- passarela, impulso pro A Danilo. superstição do torcedor, a superstição, quando a gente tem nossa Eu superstição. respeito, Cara, eu pô, também tenho. Tem o casaco da, Bandeira tem da também. sorte. Será? E, cara, Não, eu vou falar respeito, pra vocês. eu respeito. Isso chega a Vou ser falar pra engraçado vocês pros que- outros, né? Mas pra gente, aquele negócio, na dúvida eu vou fazer, amigo. Não custa nada, né? Pô, Ô, Papa, você falou aí do River e do Flamengo. Interessante, pra mim não, mas pros torcedores que estavam secando o Flamengo em 2019, o título do Flamengo doeu mais nos rivais do Flamengo do que nos torcedores do River. Porque um ano antes, o River tinha sido campeão em cima do Boca. Tinha vencido o maior rival na final, então perdeu pro Flamengo, mas perdeu ali. Daqui a pouco chega de novo. Agora, pra quem tava secando o Flamengo, aquele título doeu mais do que pro torcedor do River. Eu não tava secando o Flamengo. Você não porque eu tava não, faço né? Isso. Não, tava Nem o torcendo. Garone, né, Garone? Não, não, imagina. E o Imagina, Garone não vocês se- tiveram que começar falando do Pulgar, pô. Tiveram que começar falando do Pulgar. Vai, Pelo amor de leva Deus. pro Você que coração, falou, né, cara? você que falou. Eu não foi, falei não. que o árbitro acertou, pô. Rafael Veiga, parecida jogada, era pra ser expulso com 5 minutos de jogo. 5 minutos de jogo. Não ia ter essa entrada do Pulgar depois, o Palmeiras já ia estar morto, entregue. Então, o Rafael Veiga, Parabéns, concordo, Papa. arbitragem péssima. Fala, Garone! Eu nem vi o segundo tempo, fui ver depois do segundo tempo do jogo, eu tava trabalhando, então tava Pô, tranquilo. inacreditável. Pelo amor de Pô, Deus, quebrei o Garone. Feng Shui, pô. Tava dando certo no primeiro tempo, segundo Ele já tempo, sabia já que o Agora Flamengo ia que eu ser entendi campeão. também. Foi isso, então, né? Ele Quebrou viu a o primeiro corrente. tempo e já viu que o Flamengo ia ser campeão É e o falou: não vou ver o trabalho segundo tempo, não. sobrepondo a superstição. Se sobrepondo Porque assim, o jogo mais importante do fim de semana tinha acontecido na sexta-feira. Ah, pronto. Né? Porque a Raíssa falou, quem tem mais tem 4, quem é maior fez 5. Que no caso foi o Vasco 5 Não, 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 Internacional. não. O jogo mais importante do fim de semana Foi foi 5 Serrano quê, e Bom cara? Sucesso ontem em Petrópolis. amigo. 2x1 Serrano, tá? Respeita meu Serrano, hein? Abriu vantagem no jogo Bom de ida sucesso aqui, é né? bairro, é, Garone? Bom sucesso é bairro. Mas fala daquela outra final menos importante lá em Lima, vai, ô Garone. Cara, assim, agora sem brincadeira.
mais impactante pra mim do que o Flamengo chegar a 4 títulos. Claro que o torcedor tá comemorando o Tetra, mas o Flamengo conseguir 3 títulos em 6 anos de Libertadores é muito significativo, né? Acho que por isso até o que a Raíza falou. 4 finais. O Flamengo tá... E 4 finais. 4 finais. Então, o Não, porque Flamengo a está final de mais próximo Libertadores do é importante Independente. também, né? Porque fazer final Não, de assim, Libertadores mostra também é consistência. coisa... Sim, mostra consistência, mostra que o trabalho do Flamengo está sendo realizado e está surtindo um efeito. E vocês comentaram de 2019, poderia ser um outro Flamengo totalmente diferente, não só pela perda do título se não tivesse virado, mas de realmente a coisa desandar ali a partir de 2020, muita mudança e tal. Então aquele título do Flamengo de 2019 deu uma tranquilidade e uma convicção de que existia um caminho ali a ser seguido, que manteve, e hoje a gente vê o Flamengo colher o fruto disso. Então, assim, para mim, muito merecido, tá, o título do Flamengo, pela final que fez. A gente pode debater aqui a questão, já falei até no grupo antes, falei, para mim era para ter sido expulso o Pulgar. Acho que é totalmente diferente o lance do Veiga, bem diferente, entre vários aspectos, a gente vai debater aqui depois. Mas, de toda maneira, foi um jogo onde o Flamengo quis ser campeão e o Palmeiras, em momento algum, se comportou como um time que mereceria o título da Libertadores. Assim, a final muito ruim do Palmeiras. Bem além de não ter finalizado em gol, às vezes você não finaliza em gol, mas finaliza 4, 5, 6 muito próximo. Mas foi um time medroso, um time de bola longa o tempo todo tentando só mandar essa bola para frente para o Vitor Roque brigar, para o Flaco Lopes ganhar alguma de casquinha. De resto, um time muito improdutivo, assim. É um buraco no meio de campo muito grande, talvez até pela linha de 5 ali, com o Fux baixando ali junto com o Murilo e o Gustavo Gomes, ficava um buraco, então a bola ia longa, perdia no meio de campo. Então, assim, achei a postura do Palmeiras bem ruim e o Flamengo merecidamente foi mais time desde o iniciozinho, pressionando saída de bola, ganhando bola já no campo ofensivo. O Flamengo poderia... O primeiro tempo eu achei o primeiro tempo bem truncado, final de Libertadores natural, mas ainda assim o Flamengo o tempo todo bem mais perigoso do que o Palmeiras. O Palmeiras acho que a primeira chance que foi ter foi aos 20, com uma cabeçada do Vitor Roque totalmente sem perigo, assim. O Flamengo já tinha chegado com o Arrascaeta, até no lance do Veiga, que vocês comentaram, o Flamengo rouba a bola e o Arrascaeta chega para finalizar, uma bola do Varela pro Bruno Henrique, depois teve outra bola pro Bruno Henrique no fim do primeiro tempo, que dá uma cavadinha, que acaba tirando, aliás, que não ia nem na direção do gol, mas assim, o Flamengo foi bem superior ao Palmeiras e mereceu. E acho que é fruto de um trabalho que os outros times, e aí eu falo tranquilamente, sem clubismo algum, que os outros times têm que se espelhar. Não adianta o rival querer olhar para ficar, vou tentar desmerecer alguma coisa. Tem que olhar como espelho e tentar seguir, porque você pegar 4 finais de Libertadores em 6 anos, ser campeão de 3, tá longe de ser pouca coisa. A gente lembrava que há 7 anos o Flamengo tinha um título numa história inteira do clube, em dezenas de anos. Então, assim, agora o Flamengo consegue 3 títulos em 6 anos, é para se aplaudir. E não dá para também os outros, você tá falando dos rivais, né? Tem que se espelhar e não dá para diminuir. Tem a questão da tendência das pessoas acharem, porque o Flamengo tem muito dinheiro. Claro que dinheiro ajuda, claro que isso é importante, mas não é só isso, né? Você achar que só ter dinheiro é um trabalho feito, é um trabalho vencedor. Não, você tem que ter competência para usar o dinheiro. E às vezes até sem tanto dinheiro você consegue ser campeão também. Como o Fluminense foi em 2023, como o Botafogo talvez com um investimento um pouco até inferior a esse do Flamengo, embora com muito investimento. O Botafogo hoje tem muito investimento. Bem feito. Ano muito passado bem feito, esse ano não tão bem feito. Botafogo catou o Botafogo, contratou bem contratado, fez um trabalho muito bem feito de scout. O scout do Botafogo realmente é exemplar. Então não é só dinheiro. Eu concordo com o Garoni, acho, e com quem falou até agora aqui. Acho que o Flamengo foi bem superior. Primeiro tempo nem se fala. Estou falando mais do primeiro tempo, porque no segundo, claro, os 15 minutos finais ali, o Palmeiras pressionou, como era natural que fizesse. Mas o Flamengo no primeiro tempo poderia ter resolvido o jogo. Tinha feito 2 gols ali, resolvia, muitas chances perdidas. E eu discordo do Bandeira. Eu acho que os 2 lances já citados aqui, para mim os 2 eram para expulsão. Eu realmente considero o do Pulgar mais claro, era um lance claro de expulsão, mas eu acho que o do Veiga também poderia ter sido um lance de expulsão tranquilamente. A partir do Veiga já não é aceitável, né, Ilan? Exatamente. Eu acho que o do Veiga eu acho que o do Veiga com revisão de VAR aceitável. Poderia ser tranquilamente também de expulsão. O VAR chamava, o cara poderia até não expulsar. Concordo que ele poderia não expulsar, mas eu se sou o árbitro ali e reviso esse lance, eu expulsaria também o Veiga antes. E claro, para mim o do Pulgar é mais claro ainda, mas ambos para mim são lances de expulsão. Então não acho. O ponto é esse. Será que ele manteve o critério, Ilan? Perdão. Será que ele sabe do que aconteceu antes no Carrascal? Não sei. Quem manteve o critério nesse... Ele não foi olhar, né, nenhum dos 2 lances, né? Então, para mim, quem manteve o critério foi o VAR, né?
O VAR é que manteve o critério, porque se não chamou Mas ele chamou, nos né? dois lances, o VAR pode ter falado, olha, a gente já não revisou um lance igual, né? Ele pode ter falado isso. pode ser. Eu acho Mas que ele deveria não é ter igual. revisado os dois. Na minha opinião, os dois deveriam ter sido o que revisados. O que eu apurei, tá? O que eu apurei sobre os dois lances, o entendimento da arbitragem foi de que não houve intensidade, né? Esse foi o entendimento da arbitragem, foi a forma como a arbitragem interpretou. Tanto no lance do Rafael Veiga, que além deles entenderem que não houve intensidade, o entendimento deles é que foi uma disputa de bola. Então, assim, no entendimento deles foi disputa de bola e não teve intensidade. E no lance do Eric Pulgar, para eles, no entendimento deles, não teve intensidade e por isso o VAR não chamou e por isso, enfim, não revisou o lance e não rolou o cartão. Eu acho que eu acho que os dois lances poderiam gerar expulsão. Acho o lance do Eric Pulgar mais claro, né? O lance do Veiga ele é mais polêmico, mais discutível. Sim. E acho o lance do Eric disputa Pulgar, de bola, né? Não tá bola parada, ou seja, é mais passível da punição, realmente. A diferença dos dois casos é esse. Um caso, a bola tá parada, não tem mais disputa, o outro é uma disputa de bola. E pra mim, o do Pulgar tem muito mais intensidade do que o do Veiga, porque o do Veiga pega de raspão, o Veiga tem a sorte de não pegar em cheio. O Carrascal tem a sorte, na verdade, de não pegar em cheio. Então, ele tem um contato menor. O do Pulgar, não. Ele pega de cima a baixo a perna do Fux. Então, assim, por isso que eu acho... E não seria um absurdo o Veiga ser expulso, demais, não, tá? Eu concordo com vocês. Não quer dizer que o Veiga não deveria ser expulso. Eu só acho que o Veiga é diferente do caso do Pulgar. Mas ninguém morre devendo, né? Mas ninguém morre devendo. Foi responsável demais o Eric Gustavo Gomes não foi expulso contra o Cruzeiro. Gustavo Gomes não foi expulso contra o Cruzeiro e contra uma série de outros times que ele fez a mesma coisa e não foi expulso. Não, mas aí a gente debateu aqui, a gente falou devendo, isso. Cada jogo é um jogo. Devendo, irmão. Cada jogo é um jogo. Mas ninguém morre me devendo. Cada lance é um lance. Palmeiras é vice, a Leila gastou mais de 100 milhões no Tigrinho. A brincadeira é essa, gastou mais de 100 milhões então no a gente Tigrinho. não... Tem que conter a Leila. Mas a gente vai justificar sempre o erro de alguém, pô. 100 milhões no Tigrinho. Eu acho então que a gente não pode mais criticar a arbitragem. Vai ter sempre um erro em cima de outro. E eu acho que, assim, por tudo que aconteceu no Flamengo recentemente, de lances, jogadores que se descontrolaram e acabaram sendo expulsos, trouxeram dificuldades para o Flamengo, eu acho que esse é um ponto que o Felipe Luiz, a comissão técnica, vai precisar ajustar com os jogadores. Né? Porque não foi expulso nessa situação, mas poderia ter sido e poderia ter complicado o Flamengo, como aconteceu em outros momentos que complicou. Então, o número de expulsões que o Flamengo vem tendo nos últimos jogos, em jogos decisivos, inclusive, é preocupante, é algo que o Felipe Luiz, né, e a comissão técnica vão precisar ajustar. Sobre o jogo, eu não achei um grande jogo. Aliás, eu acho que das finais que o Flamengo mais jogou bola mesmo, de jogar bem, eu acho que foi a final de Montevidéu em 2021, que acabou não ganhando. Né? A ironia do futebol. Eu acho que foi o jogo em que o Flamengo, dessas finais, o Flamengo jogou melhor de todas elas, foi 2021, não foi campeão. Acho que não foi uma grande final, especialmente o primeiro tempo, achei muito ruim, né? O primeiro tempo entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo superior, com mais posse de bola, tentando mais. O Palmeiras, na minha opinião, abusou das bolas lançadas, né? Dessas bolas longas. E o Palmeiras, na temporada, o melhor momento do Palmeiras na temporada, onde o Palmeiras jogou mais bola, foi quando o Palmeiras optou pela bola no chão, pela troca de passes. Inclusive no jogo do Maracanã, que o Flamengo vence, o Palmeiras joga bem, e a estratégia foi diferente, né? O Palmeiras que joga com a bola no chão e o Flamengo é que abusa mais dessas bolas longas, sempre o Rossi buscando ali o Pedro, que foi genial naquele jogo. Então, assim, o Palmeiras, para mim, na temporada onde ele foi melhor, foi quando ele colocou a bola no chão, jogou trocando passes e não com essa bola longa. Mas eu vi recentemente uma coletiva do Abel Ferreira, ele falando que ele pediu para os jogadores, nessa reta final, jogar mais com essa bola longa. Mas, enfim, acho que não foi um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi melhor. Acho que o grande destaque do Flamengo, além do Danilo, que fez o gol e salvou um gol do Vitor Roque ali, né? Que foi uma salvada espetacular do Danilo. Eu acho que o Varela jogou muito, tá? O Varela, inclusive, foi muito aplaudido. Muito aplaudido. A torcida no estádio gritou o nome do Varela. Eu acho que ele jogou muita bola. O Lino jogou bem. Coletiva, o Lino jogou bem. O Felipe Luiz disse que montou o time para dar mais espaço para o Varela, né? Que a intenção da montagem da equipe, da estratégia do jogo,
era dar mais essa liberdade para o Varela. O Varela teve mais essa liberdade, teve mais a bola e conseguiu retribuir, né? Jogou bem, chamou a responsabilidade, foi muito bem no jogo. Eu acho que o Arrascaeta acabou ganhando o melhor da Libertadores. Eu acho que o Arrasca é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente. Da Libertadores eu já não concordo. Eu acho que poderia ter ido para outro jogador. Acho que o Rossi fez uma Libertadores que é de se diferenciar dos demais jogadores do Flamengo. Mas o Varela, para mim, foi o melhor jogador dessa final. E só para completar em relação ao Palmeiras, que o Garoni falou, o Palmeiras fez um jogo assim, assado, né? Não produziu muita bola longa, etc. Cara, o Palmeiras fez o mesmo jogo que tem feito aqui no Brasil. O Palmeiras completou 6 jogos, gente, parece mentira. Esse poderoso Palmeiras completou 6 jogos sem vitória. 6 jogos sem vencer. E o que jogou contra o Flamengo foi muito parecido com o que não jogou, por exemplo, esses dias contra o Fluminense, lá jogando em casa, em São Paulo, sendo superado, com o adversário tendo mais chance, eles tentando bola longa e pressionando no fim. Foi parecido o jogo. Foi bem parecido. Então, para mim, totalmente previsível, digamos assim, até a atuação do Palmeiras, não fosse o fato da gente achar que, por ser uma final, o Palmeiras jogaria mais bola e por ter poupado todo o time no jogo anterior no Campeonato Brasileiro. Mas não aconteceu. Foi coerente com o que tem feito ou com o que não tem feito nos últimos jogos, desde o Mirassol, atuando aqui no Brasil. Contra o Mirassol Palmeiras também. Perdeu pro Mirassol 2-1 e parou de jogar futebol ali. Foi o último jogo. Aliás, o jogo anterior foi o último jogo que o Palmeiras teve ali um suspiro de futebol. Aí perde pro Mirassol e não consegue jogar mais bola. Empata com Vitória, perde pro Santos. Perde pro Santos na Vila de 1-0, empata com o Fluminense. O Fluminense poderia ter vencido tranquilamente o Palmeiras lá em São Paulo. E a bola no chão acabou. A Raíza falou bem. O Vitor Roque e o Flávio Lopes, que estavam muito bem, não se encontram mais. A partir disso, o Abel não conseguiu nem retomar, porque quando ele não tinha outras ideias, pelo menos era eficaz nessa bola aérea. Ele não conseguiu nem retomar essa eficácia. O Palmeiras nem na bola aérea consegue mais incomodar os adversários. Eu também acreditei que por ser uma final o Palmeiras fosse conseguir equilibrar de alguma forma. Aí entrou outro elemento citado pelo Garoni, que foi o receio de jogar. Aí juntou a falta de qualidade coletiva atual, que prejudica a qualidade individual, com receio o Flamengo mais corajoso, mais tranquilo, mais dono do jogo. Aí foi a receita completa. E o Flamengo ganhar com toda a justiça e o Palmeiras perdeu o jogo.